pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tiago, capítulo 5, versículos do 12 ao 18. A palavra de Deus para nós vem nos acalentar, vem nos trazer a única segurança que é verdadeira. Vem dar uma direção para o nosso dia, uma direção para a nossa vida. E direção é direção, meus irmãos. A partir do rumo certo, todas as coisas vão se alinhando. Primeiro Deus, o resto vem por acréscimo. Então não pense você, porque a palavra do Senhor trata de coisas espirituais, de oração, de volta para Deus, de algumas questões interiores, que o restante fica desprezado. Não, é o contrário. A palavra de Deus sara todas as coisas, colocando a nossa vida no rumo certo, devolvendo a alma ao que estava morto. É isso que pode a palavra de Deus. Então eu, se fosse você, ouvia com os ouvidos bem abertos e com o coração escancarado, porque é provável que tudo que você precisa para hoje, o Senhor entregue a você agora, porque há uma graça para o dia de hoje. A gente costuma, a dizer: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Mas hoje a gente pode fazer um pouquinho diferente e perguntar para Ele: bom dia, Espírito Santo, qual é a graça para o dia de hoje? Porque Ele tem resposta para você. E diz assim a palavra de Deus: sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem com outro juramento qualquer. O vosso sim seja sim, e o vosso não, não. Então não estareis sujeitos a julgamento. Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Repito, alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com o óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. A oração do justo tem grande poder? Não. A oração fervorosa do justo. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Tem que ser com fervor. Tem que ser com fé. Com fé você recebe. A fé ganha. Tem que ser com fé, tem que ser com fervor, tem que ser sem duvidar, porque a nossa confiança não está em uma palavra qualquer. A nossa confiança está naquele que prometeu. Nós confiamos em Deus. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse,
e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E unimos a esta palavra a direção que nós recebemos por meio aqui de Santo Antão. Antes de tudo mais, antes de qualquer coisa, antes de você entrar em pânico, antes de você se desesperar, antes de você tomar as suas decisões, antes de você sair hoje de casa, talvez antes até de você se levantar desta cama, antes de você receber alta do hospital, antes que a visita que vai ao seu encontro chegue, antes de todas essas coisas, antes de tudo o mais, orai ininterruptamente, sem jamais desanimar. Quem é que vê a oração transformar todas as coisas? Quem não desanima, nem mesmo quando o que os seus olhos veem é contrário ao que você acredita. Porque muitas vezes, antes da gente chegar ao que a gente espera e o que a gente acredita, a gente vai passar por situações desanimadoras, por relacionamentos desgastantes, por incompreensões que ferem, por cansaços no meio da jornada. Quem é que não se cansa, meu amigo? Mas nós que cremos em Deus, nos cansamos e no Senhor nós descansamos. Nós não desanimamos. Pela oração nós renovamos a nossa força. Feliz do homem que ora, feliz da mulher que ora, porque não só quando estiver enfermo, mas em todas as situações o Senhor o porá de pé. Não é isso que diz aqui a palavra? A oração da fé salvará o enfermo. Enfermo não é só o doente, sabia? Enfermo é também o fraco. Doente é doente, mas enfermo pode ser doente e fraco. A pessoa pode estar enferma por causa da doença, e a pessoa pode estar enferma porque não se alimenta. A pessoa enferma é, antes de tudo, uma pessoa desprovida de força. E pode ser que o que você vem vivendo tornou você uma pessoa fraca, desanimada, sem coragem, enferma. Pela oração, em nome de Deus, você vai se levantar. Como eu fiquei feliz com esse testemunho que nós escutamos agora, porque eu tenho certeza que essa nossa amiga que partilhou das suas lutas, ela verá os frutos do que ela está plantando, olha, brotarem, mas brotarem aos montes. Enquanto a Maria Renata ia lendo, eu ia ouvindo e me alegrando e pensando, essa querida dessa mulher está semeando, sem perceber ela está semeando. Semeia, minha filha, eu rezava no meu coração, semeia, porque o fruto virá e não falhará. É pela oração, meus amigos, que nós vamos semeando as realidades que nós queremos encontrar. A oração da fé muda todas as coisas, mas nós sabemos que nós não vivemos isso sem resistência, nós não vivemos isso sem oposição, nós não vivemos isso sem enfrentar da parte daquele que é inimigo de Deus, um combate árduo todos os dias. Por isso que esta palavra que fala de cura, também fala de perdão. Por isso que esta palavra que nos manda procurar o sacerdote, para receber ali a unção dos enfermos, também nos manda procurar um irmão bom, um irmão confiável, um irmão que tenha sabedoria, um irmão que nos respeite, que nos ame, que não abra a nossa vida para os outros, mas que ore conosco e ouça as nossas fraquezas, os nossos dramas, ouça sobre as nossas escolhas, porque às vezes a gente
faz escolhas erradas e nem percebe que a escolha está errada, né? Porque falta visão. É conversando com alguém que a pessoa abre os nossos olhos e nos ajuda muitas vezes a enxergar onde é que nós estamos errando. Então ali nós confessamos uns aos outros as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos erros, e oramos uns pelos outros, e diz aqui a palavra de Deus, que isso nos cura. Na oração uns pelos outros, o Senhor nos cura. Como tem gente sofrendo hoje, porque não dá fé a esta palavra de Deus, e porque não acredita nela, não faz o que ela manda. Não é? Faz o quê? Faz isso aqui, ó. Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. E os que estão alegres, que cantem. Você está alegre? Que você cante, que você entoie hinos. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. Meu pai estava enfermo, já estava caminhando para a morte. Meu pai não tomava alimento, não conseguia comer, não conseguia reagir. E ele já estava apontando que não escaparia, que o tempo dele tinha chegado. E meu pai em Brasília, eu aqui em Cachoeira Paulista, sem poder ir naquela altura ao encontro dele, liguei para 2 amigos queridos, Padre Márcio, que faz parte do conselho da comunidade Canção Nova, e o Frei Josué, um amigo querido, que há muitos anos nós nos conhecemos e convivemos. Pedi para um, pedi para outro, porque se um não desse conta, né? Porque foi um pedido meio às pressas, o outro com certeza poderia. Aconteceu que os 2 puderam, e os 2 foram. Mas o que mais me impressionou é que logo depois da unção dos enfermos, que o Padre Márcio deu ao meu pai, que não tinha forças para nada, nem para comer, o meu pai se sentou, se alimentou, conversou, e é um dos últimos bons vídeos que eu tenho como lembrança dele, que o próprio Padre Márcio me mandou. No dia seguinte, o Frei Josué esteve lá, rezou com o meu pai. Há uma melhora. Aí você pode até falar assim, né? Mas os dias dele chegaram ao fim, já tinha 83 anos, já tinha vivido bastante, sofreu muito nas suas lutas contra a enfermidade, e era a hora do Senhor para a vida dele. Ainda assim, a oração não deixou de cumprir o seu bem na vida dele. E se fosse para que ele continuasse a viver, eu tenho certeza que aquela oração que o levantou naquele dia, o teria levantado também para continuar a sua vida. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. A nossa parte é rezar. E a parte de Deus, levantar o abatido, levantar o doente, levantar o enfraquecido. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para serdes curados, porque a oração fervorosa do justo aqui é quem aceitou Jesus na sua vida. Justo aqui não é o homem infalível, a mulher que não erra, não é a pessoa extremamente correta, aquela pessoa que você aponta e diz, como é justa esta pessoa. Não, esse aqui não é o justo do Evangelho, não. Quem é o justo do Evangelho? O homem de Deus, a mulher de Deus, que em meio aos seus erros, busca acertar. Em meio aos seus erros, então tem erros. Em meio aos seus pecados, busca acertar. E se não tivesse pecados, essa palavra não estava mandando confessar o pecado uns aos outros e nem receber o perdão por meio do sacramento. Esta palavra é uma palavra que chama de justo a pecadores. Sério mesmo? Sério mesmo. Como podem ser justo um pecador?
quando aceita o sacrifício de nosso Senhor na cruz por Ele. Quando nós em Jesus somos justificados e oramos com fé a Deus, com fervor, esta oração é capaz de grandes coisas, ela é poderosa em Deus, inclusive para desterrar todas as tentações. Porque não é pouca a gente que enfrenta tentações de desanimar. Inclusive o testemunho começou assim. Mas na semana passada, nós recebemos o testemunho de um homem, acho que se eu não me engano na sexta-feira mesmo, que apanhado em adultério com várias provas, estava desanimando da vida. Mas aquele momento de oração foi a resposta para ele, inclusive para as tendências suicidas que ele estava desenvolvendo. Gente, a oração pode o que ninguém mais pode. A oração é nossa amiga quando todos nos abandonam. Não há limites para uma pessoa que reza. Então, para nós vencermos as tentações, para vencermos esses pensamentos intrusivos, para vencermos qualquer assédio do mal contra nós, nós temos total necessidade da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda de Deus. Eu não estou conseguindo vencer sem a ajuda de Deus? Nem agora, nem amanhã e nem nunca. Na batalha contra as tentações, sem oração e sem Deus, nós vamos perder todas elas. Porque nós somos fracos. Mas Deus é forte. E para vencermos as tentações, o que nós precisamos? Precisamos da total ajuda de Deus. Nós precisamos da força de Deus na Eucaristia. Porque na unção dos enfermos, chame os presbíteros da igreja, que ungirão com óleo, perdoarão os pecados, mas na unção dos enfermos também está a Eucaristia. A palavra nos manda buscar a Eucaristia. Nós precisamos da força de Deus na Eucaristia, porque nosso Senhor conferiu à Santa Comunhão o poder de destruir as tentações do demônio. Então, aqui para aqueles que estão muito atormentados, às vezes a gente precisa mesmo passar por um médico, porque as situações de saúde nós precisamos tratar pelos meios que Deus nos deu, pelos remédios, pelas terapias, pelos médicos. Mas enquanto você vai buscar a resposta ali também, através do médico, se há algum distúrbio que você precisa cuidar, você, meu amigo, vai buscar Jesus na Eucaristia. Você se confesse e vá comungar o Senhor, vá comungar o corpo santo de nosso Senhor. Porque se associado àquele desequilíbrio que você está vivendo, há uma tentação, porque às vezes a coisa vem junta, não é uma ou outra, às vezes também é uma e outra, por vezes é só enfermidade, é só fraqueza, é só problema emocional, é só um desvio mental, às vezes é só isso, que com o tratamento resolve. Às vezes é só tentação, às vezes é só assédio diabólico, tanto que o médico procura e não acha motivos para aquilo estar ali, e até recomenda, tem muito médico que recomenda, você tem fé, você acredita em Deus, acho bom você buscar uma ajuda espiritual. Tem muito médico que faz isso, porque percebe que o que a pessoa está vivendo não está na esfera dele, às vezes é uma coisa, às vezes é outra, às vezes são as duas. Às vezes o maligno, que é covarde, se apoia numa fraqueza da pessoa para levá-la ao cansaço, ao desespero. Como é que a gente vence isso? Você vence pela Eucaristia. Você vence se confessando com humildade, sinceridade de coração, no desejo de encontrar a Deus, no desejo de romper com o mal. E você busca na Eucaristia aquela força poderosa
que vai dissolvendo e fazendo cair uma a uma todas as armadilhas do maligno contra nós, todas as tentações do demônio contra a nossa vida. Então entenda bem, para manter uma pessoa escravizada, o que o diabo vai fazendo muitas vezes? Ele vai arrumando um jeito de distraí-la cada vez mais. Distraí-la, sim. Eu não estou falando de divertir. Às vezes ele usa até da diversão, mas é distrair. Ele ocupa a pessoa com pensamentos que não deixam que essa pessoa perceba a infelicidade que a vida dela está. A vida está ruim, coitada, mas ela não nota o quão ruim está. Nota que está ruim, mas não nota o quão ruim está, porque ela está ocupada de um monte de coisas. Termina o dia e ela nem vê o que foi que aconteceu, o dia se evaporou diante dos olhos dela, mas aquele ranço dentro do coração, aquele peso na alma, aquele sentimento de infelicidade perdura ali. Por quê? Porque a vida está muito ruim, mas ela não tem consciência do quanto, porque corre distraída de diversão em diversão, de trabalho em trabalho, de ocupação em ocupação, de conversa em conversa, muitas vezes conversas que nem deveria ter. Então o tentador faz de tudo para esvaziar qualquer intenção, qualquer ideia que possa levar essa pessoa de volta para Deus. Por que que ele distrai a pessoa? Para sufocar qualquer intenção, qualquer ideia que possa levar a pessoa, que possa levar você de volta para Deus. Aí eu pergunto, já aconteceu com você? Não é? De você queria mudar, você tinha bons planos, bons projetos de mudança, de melhoria na sua vida, até como pessoa, como ser humano. Projetos de retomar até a sua vida de espiritualidade, oração, se confessar, voltar para participar de alguma atividade na igreja, voltar a comungar. E de repente, quando você menos esperava, esses desejos viraram fumaça, desapareceram como se eles nunca tivessem existido. Já aconteceu com você? Então, para isso, o inimigo ele não só usa pensamentos sedutores, ele vai instigando também a gente cometer, a gente repetir sempre de novo o mesmo pecado, com um intuito. Por que repetir sempre de novo o mesmo pecado? Viciar a pessoa, empurrar a pessoa naquela direção ruim. Porque ele não só a vicia, mas pior ainda, com esse vício ele vai arrastando a pessoa a pecados maiores, porque com o pecado acontece também algo parecido com o que acontece com a droga. Pecado é uma droga também, a pior de todas as drogas. E o que acontece com uma droga? Num primeiro momento que você experimenta, ela causa em você um êxtase. Ela faz com que você se sinta forte, poderoso, alegre, ainda que não seja a realidade. Ainda que sob o efeito da droga, você é menos do que você era e não mais. Mas você sente que você é mais, não é? Mas passa o efeito da droga, você está muito pior do que antes de usar. Depois de um tempo que você se acostuma com ela, aquela droga não consegue mais realizar esse efeito em você. E aí é nessa hora que a pessoa vai se afundando no vício. Ela vai procurando coisas piores, com efeitos maiores, que a destrói ainda mais, porque ela quer repetir aquela sensação, ela quer ter aquele efeito. Meu amigo, é uma ferida aberta, é uma chaga incurável, que se Deus não puser a mão, a pessoa não se cura. Então, a esse respeito, Santo Ambrósio dizia o seguinte, para as pessoas que estão feridas pelo vício, pelo pecado, pela mágoa, pela tristeza, pela falta de sentido para a sua vida, mas também numa enfermidade física, uma enfermidade emocional, uma enfermidade espiritual. O que dizia Santo Ambrósio? Santo Ambrósio dizia, aquele que tem ferida, procura remédio. A pessoa está ferida, a pessoa está doente, precisa procurar remédio. Aquele que tem
ferida, vai em busca da cura. É ferida, diz ele, estarmos sujeitos ao pecado. E qual é o remédio? O remédio é o venerável e celeste sacramento da Eucaristia. Talvez nesta manhã, quando você sintonizou a canção nova, você estava procurando respostas mais fáceis, né? Ah, não era isso bem que eu queria ouvir. Mas talvez o que você quisesse ouvir não fosse curar a sua ferida. Para outra pessoa, num outro dia, em outro momento, pode ser que Deus quisesse dizer outra coisa. Mas para você, que resolveu rezar com a gente nesta manhã, o Senhor está dizendo que você precisa voltar a comungar. Que o seu remédio está ali. E a gente queria, uma fórmula mágica, a gente queria que dissesse, reza essa oração, pega aquela passagem da Bíblia, faz tal coisa. Mas o Senhor está nos apontando um caminho que passa pela confissão e termina na Eucaristia. Termina na Eucaristia, termina, porque depois da Eucaristia, tem nada maior que ela. Porque na Eucaristia está o próprio Deus. Nós precisamos, gente, nós temos que em Deus curar essa ferida. Sabe essa ferida que está dentro de você? Que tira de você o gosto de viver, que está roubando a sua alegria, que desgostou você do seu matrimônio, que tirou até o seu encanto no cuidado com seus filhos. Lembra da época que você era uma pessoa tão dedicada, você tinha tantas esperanças, você tinha tantos sonhos. O que aconteceu com esta pessoa? Cadê os sonhos que você tinha? Cadê aquele amor que estava dentro de você? Cadê a sua alegria? Você sempre foi conhecido por ser uma pessoa alegre. O que aconteceu com a sua alegria? Nós temos que curar em Deus essa ferida que está roubando o que tem de melhor na vida da gente. Por que a gente tem que curar essa ferida? Porque Satanás usa o tempo todo essa ferida contra nós, essa mágoa que você carrega. Ah, mas é justo que... Sim, mas o demônio está usando isso contra você. Márcio, você não sabe o que foi o meu passado. A pessoa fica defendendo-se da mudança. Gente, é muito difícil você conversar com uma pessoa que você diz para ela, ó, é aqui que está a sua enfermidade, é aqui que você precisa de ajuda, é aqui que você precisa se curar. E ela fica se defendendo da verdade, como se dissesse assim, eu sei que aqui está ferido, mas como não fui eu que me feri, eu não vou me levar no médico, porque eu não tenho culpa, não fui eu que causei essa ferida, então eu também não vou fazer nada. Mas é você entendeu? É você. Essa situação má, que não te dá paz, o covarde do inimigo de Deus, que também é seu inimigo, não cessa de trazer de volta a sua lembrança, as suas fraquezas, a sua mania de se comparar com os outros, o seu complexo de inferioridade, o seu ciúme, a inveja que faz doer dentro de você, a alegria, a conquista de uma pessoa. Você olha a alegria de alguém que faz mal para você. Isso é ferida que precisa de cura. E que o tentador está usando isso contra você. Por que ele faz isso? Porque o objetivo dele é tornar a pessoa incapaz de notar o quanto que a vida dela está presa. E empurrá-la ainda mais para o fundo do poço. Então, é deste modo que o diabo ele vai prendendo a pessoa. E prende de um tal jeito que, se Deus não a socorrer, a vida dela vai despencando de fracasso em fracasso. Eu repito, se Deus não puser a mão nessa ferida e curar, a vida dela vai despencando de fracasso em fracasso, de pecado em pecado, até a sua completa destruição. É assim, é em cascata. Muita gente que está destruída hoje, não começou com um pecado grande. Foi um pecado pequeno que foi se repetindo, a pessoa foi ficando folgada e dizendo, não fui pego até hoje, ninguém nunca vai me pegar. O dia que pega, o negócio está tão desarranjado, é um monstro tão grande que não tem o que fazer. A pessoa é simplesmente arruinada. Então, para quem desceu ao fundo do poço,
para quem perdeu toda a sua dignidade, o único jeito de escapar é pedir a ajuda do Espírito Santo e encontrar forças na Eucaristia. Se você quiser resposta fácil, perdoe esse seu irmão aqui, porque não sou eu quem vou dar lá a você. Mas se você quiser uma direção que comprovadamente vai libertar você, isso eu te digo com todo amor e com toda a certeza, e não é mérito meu, porque é remédio também para a minha vida, foi o que eu também descobri. Se você quiser recuperar a sua dignidade, você que a perdeu completamente pelas coisas que você fez, o único jeito de você sair disso, o único jeito de você escapar, é você pedir a ajuda do Espírito Santo e encontrar forças na Eucaristia. Todos os dias, Espírito Santo de Deus, vem me socorrer. Senhor, eu não sei nem rezar. Vem amparar minha fraqueza. Diz a palavra de Deus, outro sim, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque nem rezar a gente sabe, nem pedir como convém, olha o tamanho da nossa competência, nem pedir como convém a gente consegue. Então, quando nós o chamamos, Ele vem em socorro da nossa fraqueza, Ele ora em nós, Ele sabe o que nós precisamos, Ele nos capacita. Você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo, mas precisa encontrar na Eucaristia a sua força. Você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo e deixar Ele guiar você para fora desse buraco. Ele vai te ajudar. É Ele quem guia. Márcio, não sei o que fazer da minha vida. Em muitos momentos eu também não sabia. E nessa hora em que você não sabe, Divino Espírito Santo de Deus, eu não sei o que fazer. Diante dessa situação, diante dessa relação, diante dessa conversa, diante dessa dívida, diante desse problema, diante dessa causa na justiça, diante desse diagnóstico, diante desse tratamento, diante dessa falta de recurso. Senhor, Divino Espírito de Deus, eu não sei o que fazer. Minha vida se tornou um labirinto, eu estou perdido, guia-me, Senhor. E Ele guia. E Ele guia. E Ele liberta quem pede. Ele faz a pessoa passar de uma escravidão mortal para a liberdade dos filhos amados de Deus. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Sempre, sempre, e sempre vai fazer se nós a Ele recorrermos. Então, para isso, faça o seguinte. Começa a visitar com mais frequência Jesus no sacrário. Comece a ir mais vezes à capela. Ou, caso você não possa ir à capela, porque a igreja fica distante da sua casa, porque perto do seu trabalho não tem, ou porque tem pessoas nesse nosso Brasil que moram a quilômetros da igreja mais próxima, ou até da capela mais próxima. Ou talvez você não tenha tempo. Mas caso você não possa fazer isso, dirija para este lugar onde está o Santíssimo Sacramento, dirija para lá os seus pensamentos, dirija para lá os seus afetos, várias vezes ao dia, e recorra a Jesus. Quando o Davi era aqui nessa direção do Santuário do Pai das Misericórdias, eu trabalhava ali numa salinha, a minha sala tinha uma parede que dividia da capela. Era a minha sala e a capela do lado. Aí eu pergunto para você, qual era a diferença entre dar a volta e entrar pela porta e adorar Jesus de onde eu estava? A parede bloqueia a adoração? Não. Mas então você adorava da sua sala o dia inteiro e não ia na capela? Eu ia também. Porque não era a questão da parede, era a questão de deixar as atividades para estar ali abandonadamente. Mas aquela parede não impedia que a minha adoração ao Senhor continuasse no decorrer do dia, tão intensamente quanto se eu tivesse atravessado para o outro lado. Não são alguns poucos quilômetros
que podem impedir você de adorar Jesus. Então, Dom Bosco, ele assim recomendava: você quer que o Senhor lhe dê muitas graças? Visite-o muitas vezes no sacrário. Você quer que ele lhe dê poucas graças? Visite-o raramente. Você quer que o demônio fuja de você? Visite muitas vezes Jesus. Você quer ser vencido pelo demônio? Deixe de visitar Jesus sacramentado. Então, quer na capela, quer no íntimo do seu coração, recorra a Jesus, rezando baixinho em seus pensamentos, rezando o tempo todo e insistentemente, igualzinho disse aqui para nós o Santo Antão. Antes de tudo mais, antes de todas as coisas, como prioridade, vindo primeiro, e antes de você iniciar qualquer atividade, é isso que significa antes de tudo mais: orai ininterruptamente, sem jamais desanimar. Eu não vou desanimar. E você? Você não pode desanimar. Da oração não, de Deus não. E dai graças a Deus diante de tudo o que vos acontecer. Tá, Márcio, mas como é que eu vou rezar? Rezando todo o tempo, insistentemente, baixinho, algo semelhante assim: Senhor, socorro, meu Deus, me ajuda. Já vamos fazer isso agora? Já vamos fazer essa nossa oração? Senhor, não me deixe abandonado nessa escuridão. Senhor, não me abandone nas trevas do meu pecado. Senhor, não me relegue às minhas feridas. Senhor, não me deixe abatido pelo meu desânimo. Isso vai fazer diferença? Sim, isso vai te ajudar muitíssimo se você for determinado e se você se mantiver em oração. Se você orar ininterruptamente, sem jamais desanimar, dando graças a Deus por tudo que te acontecer. Louvado seja Deus pela sua palavra.